O recheio de ninho, hoje em dia, ele é o mais procurado e o mais vendido dos últimos tempos. Por isso, eu trouxe a minha receita de recheio de ninho. A cremosidade dessa lindeza, ó. Mesmo sendo cremosa, ela ainda é estruturada. Clarinha, não fica aquela coloração amarelada. Eu já vou te explicar por quê. Deliciosa, faz um sucessão aqui. E o melhor de tudo, econômica! A versatilidade dessa receita é surreal. Você pode rechear brownie, bolo confeitado, cone trufado, bolo de pote, bolo caseiro, ovo de Páscoa, panetone, sobremesas e muito mais. Tudo que a sua criatividade permitir. Um dos grandes vilões do recheio é o quê? O ponto. Muita gente tem dificuldade na hora de acertar o ponto do recheio. Fica firme demais e vira um brigadeiro, ou então ele fica mole e desestruturado e acaba fazendo um estrago. Se os problemas acabaram depois do vídeo de hoje, você nunca mais vai errar o ponto do recheio. Recheio de ninho, esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Aprenda algo diferente comigo, Letícia Ribeiro. E no vídeo de hoje, você que é fora da curva e está procurando o recheio de ninho, você está no lugar certo. Uma das melhores partes desse recheio, gente, é a possibilidade de combinações. Você, além de poder utilizar ele puro, você pode fazer também combinações dele com Nutella. Se for algo que precisa ir à geladeira e para que a Nutella não fique dura, vamos começar com uma super dica. Coloca um pouquinho só de creme de leite e ele vai virar um creme. Ponto! Você vai poder fazer o seu recheio e ele vai poder ir à geladeira sem ficar duro. Ou seja, você vai ter o seu recheio de ninho com Nutella maravilhoso. Gente, a combinação dele com a geleia é surreal e tá mega em alta. Ele fica quase que perfeito com qualquer combinação. E as receitas de recheio que você precisar, você encontra aqui nesse canal, tá bom? Bom, vamos direto ao foco. Só que antes, já deixa o seu like pra não esquecer. E inscreva-se nesse canal maravilhoso. Estamos chegando aos 5K. E você faz parte disso. Sem mais delongas, bora lá fazer esse recheio incrível. Prontinho, já estamos com tudo a postos pra gente poder começar a fazer o nosso recheio de ninho. Meu fogo está desligado ainda, tá? Enquanto isso eu vou colocando os ingredientes, lembrando que eu estou com uma panela mais grossinha pro fundo não ficar agarrando e nem queimando, tá? Primeiro ingrediente que a gente vai colocar aqui é o leite condensado. Tô utilizando semi-desnatado da Italac. Se você quiser utilizar a linha integral, também não tem problema, tá bom? O importante é que ele tenha mais de 6% de gordura, porque isso influencia no sabor e na cremosidade da nossa receita. E quanto mais clarinho for o seu leite condensado, mais clarinho vai ficar seu recheio, tá? Pulo do gato! Leite em pó, tô utilizando aqui por conta do nome do recheio, tô utilizando o Ninho, mas se você quiser, você pode utilizar qualquer outra marca que seja de ótima qualidade. Farinha de trigo, que vai ser o espessante da nossa receita, tá bom? Já que essa receita não leva creme de leite, ela é base de leite. Pra que o leite não levante muita fervura, como se fosse um leite fervido, e dê a cremosidade e estrutura que a gente precisa pra esse recheio, eu vou adicionar aqui a farinha de trigo, tá bom? Lembrando que é uma quantidade bem pouquinha, não vai deixar residual, tá bom? E isso que a gente tá fazendo aqui, de mexer os ingredientes secos com leite condensado, é um pulaço do gato também, pra que ele não fique com gruminhos, tá bom? Essa receita. E você tem o resultado de um recheio bem lisinho, bem uniforme. Tudo misturadinho, homogêneo. Agora o próximo ingrediente é o leite. Misturo ele no restante dos ingredientes e olha, a princípio realmente fica um pouquinho resistente assim, olha, mas continuo mexendo até que ele fique bem lisinho, mais fluido. E aí sim adiciona margarina ou manteiga, que vai trazer mais brilho para essa receita. E ligo o fogo. Aqui eu tô fazendo meia receita, mas tô utilizando uma panela grandinha para que vocês possam visualizar bem. Mas uma super dica é que vocês utilizem uma panela maior do que a quantidade de recheio que você for fazer. Porque como ele é um recheio à base de leite, como eu falei, ele vai levantar um pouquinho de fervura, vai dobrar um pouquinho de volume. E se for uma panela pequena, ela vai transbordar e vai fazer lambança, tá? Aqui, como vocês podem ver, ele já começou a ferver, tá? É o primeiro ponto aí pra gente começar a reduzir esse ingrediente, ele começar a encorpar e espessar. Mexo sempre raspando os fundos da panela e a lateral também, tá? Pra não agarrar nada, porque recheio clarinho é mestre pra poder ficar aqueles marronzinhos de fundo de panela. Então, com uma espátula de silicone, a gente sempre raspa muito bem o fundo e as laterais para que isso não aconteça.
Nosso recheio aqui já dobrou de volume, a gente não consegue mais ver o fundo da panela. Deu uma levantadazinha de fervura mesmo, olha, a gente tá vendo bastante bolinho, ele bem quentinho. Ele tá fluido ainda, mas repare que na lateral ele começou a marcar, tá bom? Ou seja, ele tá começando a encorpar. Permaneço mexendo até que ele chegue nesse ponto aqui. Já reduziu bem, na lateral ele marca como se fosse um creme. A gente consegue reparar também as bolhas bem mais pesadas, bem mais lentas. O recheio desgarrando levemente do fundo da panela. Posso desligar o fogo, porque esses são ótimos indícios de que o meu recheio chegou no ponto. Desligou o fogo, continua mexendo, tá bom? Raspando sempre laterais e fundo, porque a panela ainda está quente. Então pode acabar agarrando ou empelotando, tá? Agora vamos pro último teste a Vera aí do nosso ponto do recheio, olha. Ele cai da colher bem cremoso e ele não se mistura com o restante do recheio que já tá na panela. Você consegue escrever, fazer um desenho e ele não vai se misturar. Agora que você já sabe perfeitamente como encontrar o ponto do recheio sem errada, se você quiser ter em suas mãos muito mais receitas de recheios incríveis, adquira nosso e-book Recheios Algo Diferente, com muitos recheios diferenciados e incríveis, e poder inovar em várias datas comemorativas e arrasar nas vendas. Cabe no seu bolso, só clicar aqui no link da bio, garantir o seu, você vai amar. Agora, eu já tenho aqui separadinho o meu recipiente, onde eu vou colocar o meu recheio. Vou deixar ele só chegar em temperatura ambiente para poder mostrar pra vocês, mas você pode armazenar ele num pote de vidro, num saco de congelar, ou até mesmo um saco de confeitar já porcionado, porque aí fica muito prático, é vida. É só pegar e utilizar. Só não esqueça de colocar a etiquetinha com validade, sabor e data de fabricação. Acabou de fazer o recheio? Sempre tampa com plástico filme encostando no recheio, tá? Fazer isso não vai deixar ele criar aquela película mais grossinha. Se você for utilizar ele no mesmo dia, nem precisa colocar na geladeira, tá bom? Não agarra no plástico filme, zero desperdício. Depois que ele chegou em temperatura ambiente, olha, ele permanece cremoso demais. Mas mesmo assim, ele permanece estruturado e estável. Clarinho, porque ele reduziu na quantidade certa e não agarrou nos fundos para dar aqueles pontos amarelinhos. Uma palavra do Senhor pra você que chegou até aqui. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ou seja, quer se aprofundar na confeitaria? Seja minha aluna. Só clicar nos links na descrição desse vídeo. Nos sigam nas redes sociais, @bolosalgodifferente. Um beijo e até o próximo vídeo!